Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos chegando com mais uma edição do programa Memória Acadêmica Trajetórias. A você, um forte abraço e o meu muito obrigado pela sua audiência, amizade e companhia. Esse é um dos melhores programas de cultura da nossa região, que fala de livros, escritores, poetas, repentistas, leitores e da boa música. É uma hora de pura interação com o nosso verdadeiro eu literário. Eu sou Ricardo Alfredo. A você aqui da cidade e de toda a região, o nosso muito obrigado por abrir a porta de sua casa e permitir que adentremos com o melhor da nossa cultura. Estamos todos os sábados, às 19 horas, com o programa da grade TV Câmara, Mossoró, Memória Acadêmica Trajetória, dentro da grade da TCM Telecom. Esse programa é coordenado pela Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, a ACJUS. A ACJUS é movida pelo sonho da interação de diversas academias e escritores, assim como produtores de grandes leitores, pensadores e futuros escritores. O nosso convidado de hoje é o radialista, advogado. Ele já foi tanta coisa em Mossoró e ainda atua que a gente fica em dúvida do que vai falar, né? Conhecido mais como Dantas Júnior, Antônio Dantas Júnior de Oliveira, conhecido como Dantas Júnior no nosso meio aqui, radialista também. Ele se formou pela UERN e é funcionário atualmente da prática jurídica. Tem alguns cursos de especialização na área jurídica. Na imprensa passou por diversos rádios de Mossoró, inclusive a AM, aqui da cidade de Mossoró. Atua na área esportiva, já esteve também na TCM Telecom inúmeras vezes. Fazendo o quê? Na TCM eu já vi Dantas comentando política, comentando esporte. Então, Dantas Júnior é essa capacidade que hoje nós convidamos para estar aqui conosco. Seja bem-vindo. Nosso querido amigo Dantas Júnior. Daqui a pouco a gente vai introduzir com ele aqui a nossa conversa. Mas inicialmente a gente gosta de ouvir aquele belo hino da ACJUS, hino oficial da ACJUS, que tem letra e composição de Tony Moraes, arranjo de Gideão Lima. Gideão, professor aqui da nossa querida Universidade UERN, é maestro. Nas vozes do doutor Auemo Menezes, que canta um belo soprano, Dr. Paulo Fernandes, meu querido irmão, que é um barítono de primeira linha, Dani Melo no contralto e Marcos Lima no tenor. Ouçamos o belo hino do grupo Encanto. Sobre a égide da pena imortal, bem firmada no chão potiguar, tua sina é a glória penal. Eis a força que brota dos ventos, celebrando o direito ao porvir. Resistência, farol da liberdade, igualdade, aragem a te impelir. Das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Em Mossoró há de filhos impávidos, que é no berço de um povo varonil. Tu ressoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos e
imortais. Como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Mossoró, de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Bom, gente, você ouviu aí o Grupo Encanto cantando o hino oficial da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, onde está agregado os escritores jurídicos, grande parte deles, tem outros ainda que estarão conosco. Como eu disse para você, vou usar abreviadamente o nome dele, porque é o que a gente conhece mais na rádio, na TV, de todos os lugares, professor Dantas Júnior, que além de professor, advogado, radialista, já esteve em diversas rádios, hoje está na FM 105, faz parte da FM 105, ele vai já comentar, se eu não estou enganado, de 9 a 11, está lá com Enio, um abraço a Enio, o Mito tem medo de vir aqui, né? Mas o Mito é gente boa. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Ricardo, pelo convite, parabenizo também a iniciativa, pela condução do programa, um programa que também é muito... enriquece muito a cidade, porque são personagens que vêm para cá para relatar um pouco da história rica que tem em Mossoró. Então, eu agradeço desde já o convite e a condução do programa. Dantas Júnior, me permita chamar assim, porque todo mundo gosta de Dantas Júnior, né? Isso, está certo. Nos fale um pouco da sua infância, sua trajetória, seu pai, sua trajetória educacional, seu pai, sua mãe, seus irmãos, nos relate um pouco sobre eles. Muito bem. Eu sou, Ricardo, de família pobre. Meu pai, Antônio Dantas de Oliveira, ele foi classificador de algodão na empresa Alfredo Fernandes, que explorou algodão para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia. E meu pai era classificador, era um dos 7 do Rio Grande do Norte, meu pai era classificador. Minha mãe, Dona Iracema Maria da Silva, filha de um barbeiro, Odilon Teodoro da Silva, que inclusive, seu Odilon, pai da minha mãe, ele cortou o cabelo de Café Filho, que foi presidente da República. Inclusive, para quem não sabe, Café Filho foi goleiro de futebol do Alecrim Futebol Clube de Natal. Até hoje tem essa cadeira lá na sua residência, meu saudoso avô, Odilon Teodoro da Silva. E meus pais são 6 irmãos, faleceu um. 4 homens, eu mais velho, Marco Antônio, Carlos Augusto
e Carlos Roberto, que eram gêmeos. Esse, Carlos Roberto, faleceu. E duas irmãs, Rossana Márcia, que é enfermeira, e Ana Cláudia. Então são 6 irmãos, hoje 5. Minha infância tem também uma parte que eu sempre relato para os meus filhos. Eu sou casado com Aurineide Pereira de Oliveira, tenho 2 filhos, um casal, Bruno Rafael e Vanessa Daniele. Eu, quando eu tinha 11 anos, Ricardo, eu passei por um problema de saúde muito sério, inclusive dado como morto. Por quê? Eu passei 4 dias em coma e fui para Fortaleza. Meus pais davam como morto. Mas, graças a Deus, estou aqui para relatar essa história. E minha infância curricular, as escolas, comecei numa escola no particular, nos Pereiros, fui para o Colégio Diocesano de Santa Luzia, onde fui abraçado lá por Padre Sato, saudosa memória, Padre Sato Cavalcante Dantas e Padre Alci. E a nossa querida Raimunda Almeida, que era carinhosamente, nós o chamávamos, os alunos, professora Mundinha. Então, ali foi meu início. Depois, eu fui para o Colégio Dom Bosco. Filgueira me chamou por 2 motivos. Me tirou do diocesano. Pelo esporte, pelo futebol, porque naquela época, década de 70, Mossoró era muito rico na participação. Quem não se recorda dos desfiles cívicos, há uma disputa muito grande, diocesano, Colégio Estadual, Abel Coelho e o Colégio Dom Bosco. Então, eu tocava nessa banda, tinha um tarol muito especial para mim, que eu fazia essa condução, e Filgueira me chamou para lá. E eu fui também para o Dom Bosco, também nesse motivo, para rivalizar a questão dos desfiles cívicos, 7 e 30 de setembro, que é a data magna em comemoração à escravatura de Mossoró. E futebol. Hoje chama futsal, antigamente futebol de salão, que era a coqueluche do momento. Ali no colégio, no Acel, a quadra do colégio estadual, diocesano, realmente era efervescente, era muito bom. Infelizmente hoje parece que sucumbiu, mas foi uma época muito boa nessa parte escolar. Que coisa boa. Dantas, caminhando um pouco mais, você é graduado pela UERN, né? Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, em Direito. Direito. É isso? Fala um pouquinho dessa sua chegada na UERN, o término do curso e sua iniciação como advogado. Eu entrei na UERN, Ricardo, no dia 18 de abril de 1980. Faz um tempinho, né? Faz um bocado de tempo. 18 de abril de 1980. Terminei Direito em 89. Ainda faço aqui alguns professores que me recordam, tenho boas recordações, como Direito Administrativo, professora Elderi, Direito Penal, Francisco Revoredo, que foi militar e prefeito de governador, desembargador civil, Saravia Sobrinho, foi processo penal, Paulo Roberto de Souza Leão, sobrinho do Padre Sato, promotor público, foi procurador do Estado, também foi meu professor, processo civil, Osíris Pinheiro, deixa-me ver também, Paulo Fernandes. Nem se aposentou-se. Todo mundo se aposentou. Ainda estou na ativa, graças a Deus, com saúde, mas estou na ativa. Também, José Otto Santana também foi meu professor. Então, enfim, muitos professores que têm boas recordações. Então, terminei em 89. Passei pela assessoria jurídica da UERN, depois fui para a prática jurídica, onde até hoje estou lá. Eu sou o decano de lá,
hoje na prática jurídica, onde demanda as ações, que é mais relacionada à família. E hoje, para você ter uma ideia, hoje, Ricardo, a prática da UERN, jurídica da UERN, ela já atendeu esse ano, no mês de junho, quase 600 pessoas. É um bom número. A jurisdição é Mossoró, Upanema e a Serra do Mel, além de Governador de Serra Rosada. Então, há uma demanda muito grande. E, basicamente, como eu falei, na área de família, a área também da violência doméstica, da infância e juventude, enfim. E hoje a prática funciona no antigo fórum Desembargador Silveira Martins, ali no centro da cidade. Então, nos 2 expedientes. Então, as pessoas que não reúnem condições de pagar um advogado, Exato. procuram nos 2 expedientes e nós atendemos lá. E, graças a Deus, a gente faz esse trabalho também muito feliz, porque você tem que associar o que você gosta para atender a comunidade. Essa é a nossa função lá. Dantas, assim, o direito é bom, eu conheço, é bom. Por que o direito no Brasil está tão desorganizado? Ele é muito. O direito assim, Ricardo, ele é subjetivo. A interpretação não é uma ciência exata. Claro. Por isso que tem as polêmicas e tem uma coisa que diz atenua e agrava. Não é assim que você ouve no direito? E muita gente diz, tem lei no Brasil, tem leis no Brasil que pega e que não pega. Não é um jargão popular? Pega e não pega. Mas nós vivemos numa sociedade organizada, precisamos ter essa disciplina e obedecer à Constituição. Está lá. Ela diz, eu falei agora há pouco, tem leis que pega e não pega. Por exemplo, é uma lei que está na Constituição, a Carta Magna, que diz que todo cidadão tem direito à saúde, à educação, a transporte, à segurança, não é? E habitação. Verdade. E habitação. Isso na lei fria. Agora vamos para o campo prático. Atende? Não. Não atende. Não atende. Então, são essas questões, inclusive os processos que muita gente fala. Existem decisões, por exemplo, uma decisão monocrática, que é de um juiz singular. Você venceu, mas é passivo de um recurso. De vencido e vencedor, não é verdade? Verdade. Tem uma palavrazinha-chave que diz, o processo tem que ser transitado e julgado. Isso. Enquanto não for, o processo pode mudar. Tudo pode mudar, porque são as fases recursais. Há uma decisão monocrática de um juiz singular, se você não ficar satisfeito, ele vai ser, digamos, você pode recorrer para o tribunal. Um colegiado que pode reformar ou manter aquela decisão. E caso você venha essa decisão ser mantida, você ainda tem que percorrer na justiça. Para onde? Para o Superior Tribunal. Se for trabalhista, o Superior do Trabalho. Se for político, o TSE. Não é assim? É desse jeito. E tem o Superior Tribunal de Justiça, que é o Tribunal da Cidadania. Então, existem essas esferas, as instâncias, para você percorrer. Até chegar aonde? No Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Maior. Ali chegou, ali vai ser mantido ou vai ser reformado. Ali não passa. E esse processo demora? O que é que as pessoas dizem? O processo demora. Mas existe muitas circunstâncias para que ele possa demorar. Às vezes, por exemplo, vamos começar um processo simples de um divórcio. Aí, um divórcio ele pode ser consensual, ou Verdade. seja, amigável, uma linguagem mais didática. Litigioso. Verdade. Então, litigioso, você tá vendo, o nome já está dizendo, a etimologia. Estão litigando. Litigando o quê? Guarda, visita, bem se tiver. E se não encontrar? Como é que eu faço, Ricardo? Eu quero me divorciar. E cadê o companheiro? Sumiu. Não sei onde está.
O que fazer? A lei diz, vai por edital. O edital tem um prazo, 90 dias, vai nomear um curador para que ele possa defesa. E por quê? Para que depois, se ele aparecer, ele não possa ingressar com a anulação desse casamento, desse divórcio. Por quê? Porque ele teve uma ampla defesa. E o direito permite que você tenha a defesa. Será nomeado um curador, fará uma defesa genérica, e aí sim, para que o juiz possa julgar e sentenciar esse processo. Eu citei apenas um caso. Você veja que tem inúmeros casos. São elementos, as circunstâncias, que pode demorar um processo. Ou seja, bem instruído, ele vai ser rápido. Pelo menos pressupõe isso aí. Muito bem, pessoal, a gente está chegando ao final do primeiro bloco. A gente volta com esse assunto ainda sobre direito. Mesmo assim, a gente vai ficar com um vídeo muito especial, que é o Rede Sem Fronteiras. São 4 vídeos. Rede Sem Fronteiras. Estará aqui o pessoal de Portugal, Alemanha, França, na cidade de Mossoró, juntamente com a coordenação daqui da cidade. Após 2 dias na cidade, palestras, encontros, estará se dirigindo ali a Fortaleza, no Ceará, para o encerramento. Então, vamos assistir aí 4 videozinhos bem simples sobre o Rede Sem Fronteira, do qual nós também estamos atuando. Vamos assistir os vídeos. Olá, malta cultural e amigos da Rede Sem Fronteiras. Hoje tem um convite muito especial. No programa Sextas-feiras Culturais, apresentamos Conhecendo o Museu do Sertão, maior acervo cultural da vida do nordestino, do sertanejo, situado em Mossoró, Rio Grande do Norte. Convido a todos para assistirem pelo canal do YouTube da Rede Sem Fronteiras. Aguardo vocês e peço que confiram o tema dessa semana. Até!
Olá, sou Marina Zarvos. Com muita alegria, participo do novo projeto da Rede Sem Fronteiras, Conhecendo o Museu do Sertão. Serei, com muita honra, a anfitriã do professor Dr. Benedito Vasconcelos Mendes. Na ocasião, ele nos apresentará o riquíssimo acervo do Museu do Sertão. Convido a todos que nos acompanhem. As lives acontecerão a cada 15 dias a partir de março. Espero vocês. Carinhoso abraço a todos. Eleger um prefeito ou prefeita é como escolher alguém para cuidar da nossa casa ou do nosso dinheiro. O prefeito é responsável por administrar os impostos recolhidos e o orçamento recebido do Estado e da União. E com esse dinheiro, deve fazer melhorias na cidade. Os recursos devem ser aplicados no atendimento básico à saúde, na educação infantil e fundamental, no transporte público, na cultura, na manutenção dos espaços públicos e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade e precisa fazer tudo isso em diálogo com a Câmara de Vereadores. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu novo prefeito. Muito bem, gente. Vocês assistiram os 4 vídeos falando sobre o Rede Sem Fronteira, que eu esqueci até de comunicar a vocês. Foi coordenado essa chegada do pessoal pelo professor Dr. Wellington Barreto. Foi também convidado, juntamente com Joaninha, doutora Tânia Mar, professores da universidade, né? Incluindo, eu estou presente lá atuando também a convite, né? Assim, fizeram um grupo de doutores da cidade de Mossoró para receber o Rede Sem Fronteira. Eu estou aqui hoje, você que ligou sua televisão agora em casa, estava passando, ligou, para um pouquinho, assiste, hoje estamos com Dantas Júnior. Fantástica história, Dantas Júnior, advogado, radialista, já foi tanta coisa, até jogador de futebol. Então tem muito o que falar. Dantas Júnior, dando sequência ao assunto de direito, eu vou dar minha opinião e depois gostaria de ouvir a sua. Na minha concepção, as decisões monocráticas do Supremo, ela gera muita dificuldade nacional. Acredito eu que se as decisões fossem sempre colegiadas, nós evitaríamos tantos transtornos que a gente tem. Até porque nós temos uma mídia, e aí eu tiro meu chapéu para a mídia é muito inteligente, e a mídia sabe como trabalhar uma narrativa, a favor ou contra. Isso prejudica muito o direito. Na minha visão, essa decisão monocrática no Supremo Tribunal Federal. Queria que você comentasse sobre isso, principalmente sobre a decisão das saidinhas, que tem uma guerra do Supremo, juntamente com os nossos queridos senadores e deputados federais. Há essa guerra, uma guerra silenciosa entre eles. É verdade, você tem razão e eu comum com você, Ricardo. Para a gente não entrar no mérito, porque o mérito você precisa ter conhecimento. Isso. Mas de forma genérica, eu também sou a favor da decisão do colegiado, ou seja, no caso você estava falando do Supremo, da Corte, e não uma decisão monocrática. Porque toda decisão monocrática ela é passiva de uma linguagem mais didática, de uma correção. E quando você fala dos poderes, a Câmara Alta e a Câmara Baixa, eu estou me referindo à Câmara dos Deputados, que representa o povo, e o Senado, que representa o Estado. Tem os seus interesses, porque os interesses de cada um e partidários. E isso, como você disse que a mídia, existe o editorial de interesse de A e de B. Verdade. Então fica assim
para a população confusa, até porque cada cidadão também ele é partidário. Qualquer decisão que venha a tomar uma pessoa, ela é passiva disso que você falou, de discussões. Então, quando o colegiado decide, pelo menos pressupõe uma pluralidade de ideias, de todos, no caso da Suprema, dos 11 ministros. Então, eu também sou contrário, e você falou da saidinha, então não vou entrar na questão meritória, mas eu comungo com esse seu pensamento. Aliás, tem uma frase que diz, o pensamento é uma ideia em trânsito. É verdade. Não é isso? É uma ideia em trânsito. Então, a gente fica muito na parte singular, mas gostaria de que essa decisão fosse do colegiado, uma decisão tão importante, e não ficar uma discussão de partidos, porque os partidos que deveriam representar o povo, até porque eles estão lá legitimados. Isso. E quem deu essa legitimação, O voto popular. o voto popular, Verdade, né? sufrágio. O sufrágio, como se diz, Verdade. foi o povo. Então, pressupõe que eles vão elaborar, que você falou das leis lá no passado, no comecinho, quem elabora as leis são os deputados. Por isso, é muito importante você eleger o seu deputado, porque ficam falando do jurídico, mas são eles, passa pela Câmara, as decisões. É verdade. Não é isso? É verdade. O seu nascedouro começa lá. É verdade. Tem a CCJ, que é a Comissão de Justiça, e se for inconstitucional, aí lá vai o poder, aí fica dizendo que o poder judiciário está interferindo. Verdade. Se uma lei ela é inconstitucional, então cabe ao Supremo dizer porque Isso. a matéria é constitucional. Aí, E a repercussão também e o que é que diz na Constituição? Uma harmonia, olha outra coisa que diz, uma harmonia dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Existe? é uma boa pergunta. Mas só para terminar, a gente tem uma admiração grande pelo Supremo. Apesar das dificuldades que o Supremo tem hoje, na minha visão, eu escrevo jornais e revistas, o Supremo tem uma grande dificuldade hoje que deveria ter vencido há muito tempo, que são as decisões monocráticas. Claro que o juiz está ali e pode ser criticado, mas elas têm trazido transtorno a essa nação. Decisão de colegiado não se comenta, se recebe e se aceita. Verdade. Decisão monocrática se recorre. Recorre até para o plenário. É verdade, por isso Então, são fases recursais. Muito bem. Mais tarde a gente vai falar um pouquinho mais de direito, mas aí vai chegar nas minhas curiosidades, que é radialismo, né? No radialismo, como foi a sua chegada na rádio? Muito e qual bem. foi a rádio? Pronto. Eu cheguei no rádio, quem me levou para o rádio foi o professor Olismar Lima, figura humana espetacular. Nós trabalhávamos juntos na universidade e sempre a nossa pauta, o Olismar morava ali próximo, ali da Facem, não era ali, você se recorda? E a gente saía do trabalho, ia ali para sua casa, senta na calçada, bater um papo sobre futebol, em especial o futebol de Mossoró. E aí ele me chamou para trabalhar na Rádio Tapuio. Nós fazíamos lá um programa chamado Preparada Esportiva, das 14 às 20 horas, porque tinha a jornada que integrava. Então foi ali o meu início, fazendo plantão esportivo. Eu já fiz tudo um pouquinho. Então, plantão esportivo. Fui para a Rádio Tapuio, fiquei um bom tempo lá. Depois fui para a Rádio Libertadora Mossoroense. Ali na Praça do Na Codó, eu tinha um programa lá. Exatamente. Então fui para lá, participar da equipe esportiva, comandada por Fabiano Santos, jornalista, bem conhecido na cidade de Mossoró. Foi uma grande equipe. Lá na Libertadora também trabalhei com de Assis Linhares, também muito conhecido. Verdade. E um detalhe, fizemos um jogo, Copa do Brasil, em 92, Corinthians, de Assis é corintiano, e eu sou botafoguense. E nós, somente eu e de Assis, Ricardo, em Natal,
transmitiu em 92, América 0, Corinthians 3, no antigo Machadão, que foi demolido. Rapaz, nós conhecemos muita gente da imprensa paulista. Oscar Ulisses, irmão de Osmar Santos, Galvão Bueno, que não trabalhava na Globo, naquela época era na OM, uma emissora de Curitiba, Paraná, OM. Todo mundo terminou a jornada esportiva. Rapaz, ficou só eu narrei o jogo, e Deaci fazia ponta de gol e depois comentário. Terminou o jogo e nós ficamos lá. Os camaradas lá da parte técnica e outros companheiros de São Paulo, eu me recordo bem quando ele falou isso. Rapaz, terminou o jogo, as luzes estão se apagando, e esses dois aí, rapaz, ainda estão falando. Aí um disse assim, rapaz, se deixar vão até de manhã, esses dois homens falando de futebol. Me recordo disso. Então, isso aí foi uma página que a gente não esquece, e ainda bem que estamos vivos. É verdade. Eu e Deaci para fazer a narrativa desse jogo. Foi 3-0, pois eu narrando, Deaci fazendo ponta de gol e comentando. Foi outro detalhe importante que na Rádio Difusora, onde estou até hoje comentando, lá também fui a convite também para narrar jogo do saudoso Cabide Costa Lima, que você também conheceu. Conheci demais, Cabide Costa Lima. Fiz narração de jogo por lá também. E quem comentava ao meu lado, tive a honra também, que você conhece, saudosa memória, também é um historiador de Mossoró, Lupécio Luiz. Demais. Lupécio demais. Luiz. Conheci demais. Aí muito boa. eu narrando, Lupécio comentando. Foi um aprendizado para mim. E na 105, onde eu estou até hoje, como você falou aí, fazendo o show de bola. De 9 às 11. De 9 às 11, já são 26 anos. Lá na 105, fizemos uma Copa do Brasil com Evaristo Nogueira. ABC 1, Flamengo 3. E um detalhe também, no rádio tem uma expressão muito interessante que a gente trabalhou no rádio. Eu quero falar do rádio, que eu estive lá, mas eu quero fazer uma menção também, porque aqui na TV Câmara, também ele fez história. Aldenor Nogueira, por isso que recebe o nome de... Aldenor Nogueira foi radialista da Rádio Difusora, da Rádio Libertadora, que ele fazia o Bazar da Alegria na Rádio Difusora. E para quem não sabe, Aldenor Nogueira foi goleiro de futebol. Você sabia, Ricardo? Não, isso é uma notícia nova. Então, Aldenor Nogueira foi jogador de futebol, goleiro, que recebe aqui essa homenagem da Câmara, a TV Câmara. Então, para quem não sabe, ele foi goleiro de futebol. Então, ele se envolveu também no rádio e também na área esportiva. Isso é muito importante para que as pessoas tenham esse conhecimento. Então, no rádio tem muitas histórias. E sem falar da TCM, né? A TCM, que do saudoso, me recordo muito, Dr. Milton, que foi reitor da universidade, que dispensa comentário. Verdade. Foi meu professor na disciplina Medicina Legal, Direito Penal. Trabalhei lá 8 anos. Lá eu fiz cenário político com um saudoso amigo, Nilo Santos, depois com Julierme Torres e Joyce. Julierme Torres. Também. Então, lá eu fiz cenário político, fiz o Teleesportiva, fiz o Arquivo 10, que era um programa de inclusão social. Fiz 123 Arquivo 10. São pessoas que fizeram história no esporte, em especial o futebol, que é o que mexe mais. Pessoas que fizeram história na cidade de Mossoró, mas estavam excluídas. E nós fizemos um processo de inclusão social, porque eles fizeram história, então tem seus filhos, tem netos, e nós deixamos esse legado lá também na TCM, que muita honra, eu trabalhei lá com Dona Zilene, com Estela Mares, né, que hoje está lá, que é a filha, né, que estão tocando hoje, e eu vejo a expansão da TCM. Então, com muito orgulho, eu também passei 8 anos lá na TCM. Ô Dantas, você que conhece a história da rádio moçoroense, a história da rádio brasileira,
na sua visão, o que mudou na vida do radialista do setor de locução nesses últimos anos? Muita coisa. Ainda do rádio, rapaz, tem outra história aqui que pouca gente sabe, viu, Ricardo? Na Rádio Difusora, nos anos 60, teve um locutor que trocou de prefixo. Você sabia disso? Não. Ele narrou o primeiro tempo pela Rádio Difusora. E o segundo tempo, houve um desentendimento com o comentarista e ele foi narrar o segundo tempo na Rádio Tapuio. Você sabia essa história? Não sabia disso. Paulo Rufino, que foi contratado a peso de ouro, um pernambucano, para a Rádio Difusora. O jogo era Ipiranga e o Fluminense da Lagoa do Mato. O jogo foi 2-1 para o Ipiranga. Ele narrou o primeiro tempo pela Rádio Difusora e ele fez um comentário com o jogador Arandi. Arandi era irmão de Altevi e irmão de Ayrton, 3 irmãos. Altevi, Arandi e Ayrton. E o comentarista não gostou. Não gostando, houve ali vamos chamar assim, um esquenta entre os dois, e ele foi, no segundo tempo, narrar pela Rádio Tapuio. Ou seja, a audiência mudou, né? Porque o narrador, ele é um vendedor de emoções, e o comentarista, ele tem que ser mais realista, fazer uma narrativa do que está acontecendo no jogo. Mas o narrador, ele vende emoções, então tem que passar. E como houve essa dissidência, aí nessa troca do prefixo, a audiência, que é o que interessa, aí foi para a Rádio Tapuio. E um detalhe, antigamente, como você falou dessas mudanças do rádio, antigamente, no rádio clandestino, não tinha assim como é hoje. Então, foi uma transmissão que era um transmissor. Você se lembra da Comensa? Lembro, sim. Pois bem, era um transmissor, um técnico por nome de Nanô, que ele fez arranjou um transmissor clandestino para colocar essa transmissão no ar. O nome dele era Nanô. Então, colocou isso no ar, nesse jogo, que deu essa polêmica danada. Então, tem mais essa passagem também, que você falou da evolução. Nós estamos falando de 1960, naquela fase do nascedor, mas o rádio evoluiu porque houve a migração também da FM, né, a chegada da FM. Então, o noticiário mudou, até porque com a chegada também da internet, né, então muita coisa mudou. A notícia hoje, ela praticamente instantânea. Verdade. Você, com 5 minutos a coisa já muda. Verdade. Não é verdade? Verdade. Então, houve essa mudança. Tinha um noticiarista, hoje praticamente sucumbiu, né, no rádio, sim. porque as notícias são, os spoilers, hoje são na base daquele 10 minutos é uma informação. Então, perdeu o sentido daquele noticiário que tinha antigamente no rádio, né? Verdade. Então, por isso que teve essa mudança, digamos, na evolução da tecnologia, essa ferramenta digital que está aí adentrando. Mas eu vejo o rádio como um veículo mais humano ainda. Disse que o rádio ia perder espaço. Eu acho que ganhou espaço, porque o rádio hoje virou TV também. Verdade. Grande verdade. Muito bem, gente. A gente está terminando o segundo bloco. Você antes vai ficar com a poetisa Wanda Jacinto, poetizando o nosso dia com um poema de Alberto Queiroz. Vamos ouvi-la, Wanda Jacinto, e a gente volta no terceiro e último bloco. Olá, vamos poetizar o nosso dia? Gosto de sentir o louvor da tua presença e a essência do teu perfume inebriante. Gosto do cheiro luxurioso do teu corpo e o enlevo de teu sorriso rutilante. Gosto do primor dos teus carinhos, que me ouriça de volúpia e de ventura. Gosto de teu olhar fagueiro e do esplêndido encanto de tua formosura. Gosto do sabor dos teus desejos e do calor adusto de tua pele macia. Gosto da doçura dos teus beijos e que sejas a musa de minhas poesias. Gosto do fogo airoso dos teus olhos e de ser teu eterno namorado.
Gosto de gostar de ti, pois isso me faz ditoso, afortunado. Poema Gosto, do poeta Alberto Queiroz, do livro Penso e Sinto Assim. A qualidade de vida em nossas cidades depende diretamente de quem elegemos para prefeito ou prefeita e vereadores. É no município que você tem mais possibilidade de exercer a democracia. Por isso, as eleições municipais são tão importantes. Programas relacionados à saúde, meio ambiente, saneamento básico e educação, por exemplo, são exercidos pelos municípios, mesmo que o programa seja estadual ou federal. Além disso, prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras de hoje podem ser líderes estaduais ou nacionais nas próximas eleições. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu prefeito e dos seus vereadores. Muito bem, gente, estamos de volta aqui com o programa Memória Acadêmica Trajetórias. Você que ligou sua TV agora, muito obrigado por estar conosco. Nosso entrevistado de hoje, nesta edição, é Dantas Júnior, advogado, radialista, já foi jogador de futebol, apresentador nas diversas rádios de Mossoró, canais de TV também, uma vasta experiência no mundo radiofônico, no mundo da TV e no mundo jurídico. Dantas, e futebol? Você foi jogador de futebol? Nos conta essa história toda. Né? Eu sou de família de jogador de futebol, porque meu pai foi jogador de futebol, Antônio Dantas, Etevaldo, que foi motorista ali de Alfredo Fernandes. Aliás, Etevaldo é o maior goleador da história da era amador, com 63 gols na história do Baraunas. Batista Oliveira, acho que você conhece, Ricardo, que trabalhou no Banderma. Conheci. Foi o substituto dele, Batista, de Etevaldo. Então, tem uma história bonita. Começar com meu pai, antes de eu chegar aqui, que aqui está no sangue, né? Meu pai, até hoje, no Clássico Potiba, a maior goleada da história do Clássico Potiba, meu pai estava em campo, jogando pelo Baraunas. Ele e seu irmão Etevaldo. 7-0. 7-0. Até hoje, tá na história. Meu pai no Clássico Potiba, que é o clássico maior da cidade. E um detalhe, o Baraunas, eu andei pesquisando, é o único time do mundo, Ricardo, a fazer 7 gols e perder o jogo. Como é que você faz 7 gols e perde o jogo, Ricardo? Você já está sorrindo aí. Inclusive, o meu tio, que está com 90 anos, eu acho que é o único vivo. Ele marcou 2. E o Baraunas fez 3 gols a favor, ele marcou 2 e fez 4 contra. Um dos gols contra foi do meu amigo, saudosa memória, Nercil Diniz, que você conheceu, que trabalhou comigo na universidade. Então, e esse jogo foi quando? Em 62. Contra quem? O Flamengo de Macau. Aonde? No estádio da Rua Benjamin Constant, que antes se chamava Estádio da Limitada. 1926 a 58 era Estádio da Limitada. Depois passou Estádio da Rua Benjamin Constant. Então, e chegando agora para mim, quando eu comecei a jogar, com já 16 anos, já fazia juniores no Baraunas. Primeiro, Ricardo, eu já passei uma foto para você. Em Mossoró, na década de 70, tinha muitos jogadores importantes aqui. Que nos campeonatos de bairro, nas peladas, nos campeonatos de bairro, que surgiu e que surge vários jogadores no futebol brasileiro. Aqui antigamente era muito, muito forte. E eu participei do América. O América foi o primeiro campeão de bairro da cidade de Mossoró, com o patrocínio da Rádio Difusora de Mossoró,
sob o comando de Roberto Freire. Roberto Freire era narrador da Rádio Difusora, que tinha dois, Roberto Freire Costa, filho, e Roberto Freire, o irmão do jornalista de Natal, Franco Machado. Então, eu fui artilheiro com 17 gols, inclusive recebi lá no Nogueirão, 17 gols eu marquei, recebi um motorrádio do gerente da Caixa Econômica Federal, Roberto, da Caixa funcionava ali na subida da ponte, eu me recordo. Então, jogos transmitidos pela Rádio Difusora de Mossoró. Fui júnior do Barão, participei de Clássico Potiba, 2-2, marquei um dos gols, e eu tenho tudo isso documentado. Então, foi muito importante. Um detalhe importante também, em 67, 4 de junho de 67, teve a inauguração do Estádio Nogueirão, entre a seleção moçoroense e o Ceará. Um detalhe, também fiz uma pesquisa, o único time do mundo que teve 7 irmãos em campo foi a seleção de Mossoró. Olha a riqueza que tem Mossoró. Quem foram esses irmãos, Dantas? Nonato Motorzinho, Tonho Buchudinho, Geraldo e Mota. Altevi, Arandi e Ayrton. 7 irmãos. Contra o Ceará Sporting, que esteve aqui, e o autor do primeiro gol é Moza. Ele que foi o autor do primeiro gol. E o segundo foi Marcos Boi, que depois veio para o Potiguar em 75. Um detalhe importante também. Meu tio Etevaldo, aliás, Batista, jogando contra o América de Recife, marcou 4 gols. Quiseram levar ele para lá, para Recife. Ele trabalhava no Banderno. Talvez aí a carreira profissional e ele não quis ir. Então, histórias da família Dantas. O Estado Nogueirão tem a família Dantas no meio. Por quê? Quem construiu aquilo ali foi René Dantas, que era mestre de obra, foi jogador aqui do Potiguar. Aliás, foi quem mais treinou o Potiguar. 20 vezes. E marcou mais gols numa partida só. 11, René Dantas. René, que jogou no ABC e no Ferroviário de Natal. René era o mestre de obra e Nivaldo Dantas era servente. Nivaldo, que veio os dirigentes de Recife, do Náutico, para contratar. Quando viu o Nivaldo pegar na pá, que era servente, ligaram para Recife. Você tem certeza que esse homem vocês querem levar para Recife? Que Nivaldo era servente. E Nivaldo Dantas foi campeão do Norte e Nordeste em 72. Esse título só tem ele aqui em Mossoró. Norte e Nordeste, pelo Sampaio Correia. O irmão dele, Tonho Dantas, tem um título importante. Vice-campeão da Taça Brasil em 60 com Fortaleza. Outra coisa importante, Romildo Nunes. Conheci Romildo. Romildo Nunes, goleiro de primeira linha, meu pai dizia. Romildo tem uma história. Ele recebeu medalha de prata como o jogador disciplina. Por quê? Ele passou 10 anos jogando no Potiguar. Esse prêmio disciplina, Ricardo, era um prêmio que era dado a Belfort Duarte, que foi um zagueiro do América, porque ele nunca foi expulso. E Romildo Nunes, goleiro, nunca foi expulso. Recebeu essa medalha. É um dos destaques de Mossoró. Outro destaque de Mossoró, dentro do futebol, Dequinha. Primeiro jogador do Rio Grande do Norte a disputar uma Copa do Mundo. A de 54 na Suíça. Ele foi reserva de Bauer. Um detalhe, Dequinha foi o único jogador do Rio Grande do Norte a derrotar a seleção brasileira. Em 76, 2-0. E mais, olha a riqueza de Mossoró, para que os mais jovens possam saber. O único jogador do Rio Grande do Norte que jogou com o Rei Pelé, só isso, foi Valeriano, no noroeste de Bauru, isso em 56. Um detalhe, agora na área jurídica, olha a riqueza de Mossoró. Outem Ares de Abreu, o único do Rio Grande do Norte a participar de uma Copa do Mundo, em 54 na Suíça. Ele foi por 10 anos árbitro da Federação Paulista. E foi quem mais apitou jogos do Rei Pelé. Só isso. Nadinha, né? Nadinha. E mais, o único que dirigiu um jogo lá no estádio, no templo de Wembley, na Inglaterra. Você já viu aquela expressão, gol de placa? Já. Foi ele.
ou tem Ares de Abreu, um moçoroense, no jogo entre Fluminense e Santos, no segundo gol de Pelé. Quem apitava, ou tem Ares de Abreu. Gol de placa. Gol de placa, essa expressão. Eternizou. Eternizou. Olha a riqueza de Mossoró, Verdade, né? Verdade. Me diga uma coisa, assim, do esporte. Qual a história mais engraçada que você viu aqui? Porque eu vi umas, eu achei fantasiosas, né? Uma que tinha um árbitro aqui que eu vou resguardar o nome. Aí ele olhou pro relógio e fulano disse, fulano, tá onde acabar esse jogo? Aí ele apitou e disse, pô, vai faltar tempo. Disse, não, fulano é... Esse árbitro aí que você falou, que era folclórico, esteve no meu programa, no Show de Bola. Foi. E contou essa história. E essa história aconteceu lá em Natal. Ele era o juiz, a Frane Messias era o árbitro. E o jogo era Potiguar de Mossoró e o Fossem Luz, que era chamado de Cosern. O Fossem Luz bancou, era um time forte, porque era bancado pela Cosern, empresa estatal. Então o jogo estava 0-0 e tinha um acerto, segundo ele, que contou no meu programa, entre o saudoso Manuel Barreto Filho, que foi presidente do Potiguar, e João Machado, jornalista, que o nome do Machadão antigamente era Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. E depois passou a ser chamado João Cláudio Vasconcelos Machado, em homenagem a ele, João Machado. E João Machado, numa conversa entre Manuel Barreto e João Machado, e a presença de Nivaldo Dantas, que estava nessa conversa aí disse, e do Ite, João Batista de Amorim, popular do Ite, não sei, não vi, tocar para frente, que era um jargão dele. Ele que foi um folclore, era chamado Homem do Chocalho. Exatamente, né? morava lá no Bom Jardim. Pronto. Então, que era uma atração no Carnaval de Mossoró. Né, sim. Então, aí, ele relatou isso no meu programa, no Show de Bola. Do Ite, como foi essa conversa? Ele disse, olha, João Machado disse, Cosé, Fossem Luz não tem torcida. Aí, do Ite disse, você quer dizer que o Potiguar tem que ganhar o jogo? Eu não estou dizendo nada. Estou dizendo que Cosé, o Fossem Luz não tem torcida. E lá por volta dos 35 minutos do segundo tempo, 0-0, aí a bola na entrada da área, aí o jogador do Potiguar, Elber, entrou. Quando entrou o zagueiro Oscar, vou usar a expressão que o Duíte usou, uma linguagem bem provinciana, frechou para cima do zagueiro. Ele botou na marca do pênalti. Sabe quem era o goleiro do Fossem Luz? Doutor Erivan Varela Barca, que foi advogado aqui na Maísa, que esteve também no meu programa e relatou esse fato. Muito educado. Quem foi cobrar? Afonsinho, o ex-jogador do América de Natal. Aí Duíte disse para Afonsinho, agora você perca, viu? Eu já fiz a minha parte de marcar o pênalti. Agora você perca o pênalti. Aí Afonsinho foi... Aí doutor Ivan Varela Baca se dirigiu para Duíte, né? Bem educado. Seu João, não sou se equivocou não nesse lance. Vá para o gol, senão bota para fora. Então Afonsinho cobrou e quase ele pega. Aí está resolvido o problema. Quando faltava 2 minutos, Duíte acabou o jogo. Aí a Fran disse, e ele estava com o relógio, que ele captou esse jogo. Aí disse, seu João Batista, o senhor acabou o jogo, faltava 2 minutos. Isso é no seu, mas no meu já estava 45. História, você pediu uma história engraçada do futebol. São histórias engraçadas. E tem muitas histórias aqui no futebol. Ele fez muito sucesso, ele morava ali, se eu não me engano, é Emílio Castelar. Emílio Castelar. Ele morava ali, tem um Ceama, ele morava naquela rua do Ceama, lá embaixo. Você sabe essa expressão que ele usou? Não sei, não vi tocar para frente, Ricardo? Foi ali no estado da Benjamin Constant. Tava o jogo, a bola... Era na poeira, amigo. Poeirão cobrindo, aí Duíte, estão dando no seu irmão ali fora. Da Silva era Pelé. Da Silva, estão dando no seu irmão. E da Silva saiu e foi socorreu o irmão. A briga lá fora. Bufete, né? Aí da Silva entrou, saiu e entrou. Aí quando entrou, da Silva fez o gol. Aí disse, seu juiz,
Você não viu, não? Da Silva entrou e saiu. Não sei, não vi, tocar para frente. Surgiu essa expressão, né? Folclore de Mossoró. É bem interessante. Muito bem. O nosso diretor já avisou que está no termo, conversa boa. Deixa eu fazer uma pergunta que eu faço a todo mundo aqui, Dantas. Quem é Dantas Júnior por Dantas Júnior mesmo? Dantas Júnior, rapaz. Eu sou essa pessoa que acho que o Mossoró conhece. Eu tenho minhas posições. Você me conhece, Ricardo. Tenho umas posições. Às vezes, ninguém é dono da verdade, mas eu tenho minhas posições. Verdade. E quando eu estou empunhando o microfone, seja em TV, em rádio, eu sempre coloco minhas posições. Correto. Eu gosto do debate. Ninguém é dono da verdade. Agora, eu gosto de um debate que tenha fundamento. Saudável. Saudável, sem você entrar nas questões pessoais. Não gosto. Eu gosto de analisar os momentos, digamos, se é de um gestor, se é de um jogador. Digamos, se jogou bem, eu estou relatando que foi bem. Não vou entrar nessa seara do que ele fez isso e aquilo, que não interessa. O que interessa é o que ele trabalhou em campo. E o gestor, que às vezes, quando você está numa gestão pública, você é passivo digamos, de críticas e de elogios. Claro. E tem gente que não é preparado para receber crítica e apenas elogio. Verdade, não é verdade? Muita gente é assim. Então, eu digo, eu tenho posições que eu sempre costumo colocar no meu programa. Você ouve lá minhas posições, verdade, mas elas são fundamentadas. A minha crítica, nada pessoal, mas eu tenho a sustentação de fazer e gosto do debate. Agora, gosto de um debate que venha com clareza e que possa ser bem fundamentado. Porque quem vai ganhar com isso é os ouvintes, o espectador, porque está esperando isso, que tem um debate rico, que cada um tire suas conclusões com os debatedores. Então é assim minha posição e sempre será. Que bom. Quero lhe agradecer ter estado conosco aqui, trazendo essas histórias de Mossoró, apresentando os grandes personagens que passaram aqui. Toda a época dessa cidade a gente encontra grandes personagens. Muito bem. O Grupo Encanto ainda tem mais uma bela canção chamada Tutti Vas, de Alain Beniere. A gente vai ouvir e eu já vou concluir o programa com uma pequena reflexão. Você vai ouvir essa canção do Grupo Encanto e a gente conclui. Tá bom? Dantas, mais alguma coisa a acrescentar? Não, só agradecer a você, Ricardo, parabenizar pela condução. Isso é muito importante, porque a cidade de Mossoró é uma riqueza, tem matéria-prima, seja na área jornalística, verdade, na área cultural, na área de esporte. E vamos sempre enaltecer a nossa cidade, porque se nós não falar da nossa história, eles lá fora não vão relatar. Então, é muito importante para os mais jovens conhecer um pouco da história. Olha aí, está sendo relatada a história de Lampião. Isso em 1927. Então, Mossoró tem história na cultura, no esporte, enfim, vamos enaltecer. Então, parabenizo você pela condução do programa e aqui na TV Câmara, você trazer convidados que possam realmente relatar um pouco da nossa história. Muito bem. Quem vai ficar muito feliz é os meninos das escolas, porque eles gostam de futebol. E você trouxe inúmeras histórias de futebol interessantíssimas. Bem, gente, vamos ao vídeo do Grupo Encanto e eu retorno para a reflexão. Mes joies me traversent, pourquoi impossible de t'y répondre. Et notre amour nous appartient, je ne saurais nous répondre. Les lois du mariage, parfois, mais aussi
se componda. Então va, comment soleil du soleil, comment été, comment dimanche, je fais des lignes du soir, je fais le silence. Tu t'en vas, et les oiseaux ne chantent plus, le monde n'est qu'indifférence. Je fais des lignes de soir, je fais le silence. Eu já não posso suportar essa minha vida de amargura. Não se vá, Estou partindo porque sei que você já não mais me ama. não se vá. O seu ciúme é o culpado dessa minha desventura. Não se vá, O nosso amor não é mais o mesmo, é melhor que vá embora. não se vá, não me abandone, por favor, pois sem você vou ficar louco. É o ciúme que está nos separando pouco a pouco. Não se vá, me dê uma chance outra vez. Daqui pra frente tudo vai mudar. Me dê a mão como irmão, e nova vida vamos começar. Lai, 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 Bom, a reflexão que a gente trouxe hoje é bem pequenininha. Aproveitar a vida é simples. Aproveitar a vida é muito simples. As pessoas é que complicam, perdem tempo com problemas muitas vezes fáceis de resolver. Aproveitar a vida é só fazer o que se deseja, o que sente vontade, mas é claro que dentro dos seus limites, respeitando os outros também. É fazer o que quer, mesmo que depois, só depois, se aperceba que estava errado. Aproveitar a vida é também errar e aprender com isso. Se preocupe menos, aproveite a vida mais. Bem, pessoal, o programa desta edição do Memória Acadêmica Trajetória vai ficando por aqui. Eu sou Ricardo Alfredo e agradeço a sua companhia. Espero que você se cuide. Cuide da sua saúde, cuide do seu bem-estar e da sua família. E fique bem, pois você ficando bem com você, sua família e a sociedade, você também ficará bem com o nosso Deus. Se cuide, para que na nossa próxima edição possamos mais uma vez estarmos juntos. Um forte abraço e até lá!